Boa tarde, amiguinhos! Hoje a tia Tati preparou um ambiente aqui na sala para a gente estudar juntos sobre História e Geografia. Então a gente está aqui na sala da tia Tati, preparei o material aqui na televisão para ficar um pouquinho diferente. Então olha só, vocês vão pegar a apostila de História e Geografia de vocês lá na página 124, porque nós vamos continuar estudando sobre as escolas. Nós já começamos a aprender que as escolas são diferentes hoje do que eram antigamente. Então, olha só, as escolas hoje, nós aprendemos que era bastante rígido, que existiam escolas apenas para meninas, escola apenas para meninos. Então, tudo era bem diferente do que é hoje. E nós vamos conhecer outros tipos de escola também. Então, observando essas imagens aqui, olha só, no Brasil hoje, todas as crianças têm direito à educação. Criança e adolescente até 17 anos é um direito. Então, se é direito da criança, é dever do adulto matricular a criança na escola. Estudos. E a tia Tati vai ler para vocês um texto que fala assim, ó, educação é um direito de todos. Então prestem bastante atenção. Você sabia que no Brasil há uma Constituição? Constituição é um documento das leis do nosso país que protege integralmente as pessoas. Você sabia que existe essa lei, esse documento que tem todas as leis? Esse documento se chama Constituição. É ela que assegura às crianças, por exemplo, direitos como os de brincar, de se divertir, praticar esportes, opinar, ser livres e tratadas com dignidade e respeito. Então, lá na Constituição, fala que todas as crianças têm direito a todas essas coisas aqui. E elas precisam ser tratadas com dignidade e muito respeito. A Constituição garante também o direito de estudar. E quem garante o direito à educação é o Estado. Como? Com parte dos impostos que a população paga. Então, é direito de todas as crianças terem educação, terem uma escola. Então, com os impostos que nós pagamos para o governo precisa retribuir, dando para todas as crianças escola, pagando o local que foi construído, pagando os professores, o material, para que as crianças tenham direito à escola. Por isso que existem as escolas públicas e as escolas privadas. Se o papai e a mamãe não têm condição, vão colocar as crianças na escola pública, onde o Estado mantém. Se o papai e a mamãe têm condição, estuda numa escola privada, que é uma escola que não é paga pelo governo. Então, todas as crianças nós já sabemos que têm direito à educação. E agora nós vamos aprender outros tipos de escola. Então, olha só, as comunidades tradicionais. Grande parte das escolas do Brasil são urbanas. Estão localizadas em cidades, mas há escolas localizadas tradicionais. As comunidades são tradicionais, grupos que habitam áreas específicas e têm formas próprias de organização social, transmitidas de geração em geração. Então, além das escolas urbanas que estão na cidade, existem outros tipos de escolas. E essas escolas são localizadas em locais mais tradicionais, que as pessoas seguem uma tradição. Então, a tia Tati vai citar algumas para vocês. Olha só, as escolas rurais, que são construídas mais afastadas da cidade, onde existem comunidades rurais, que as pessoas trabalham cuidando do gado, da horta, das plantações. Então, lá tem as escolas rurais que são construídas
E muitas vezes as crianças aprendem a cuidar da horta, podem ficar em locais mais abertos para poder. As escolas indígenas. As escolas indígenas também usam. Olha só como que são as escolas. São bem diferentes das nossas, mas tem carteiras, tem professor. E eles estudam lá e aprendem também sobre as suas tradições. A escola quilombola, olha só. Quilombola que nós estudamos. Refugiavam. Então, as escolas quilombolas são onde ainda existem os quilombos. E lá eles aprendem muito deles. E olha só que eles observando fotos deles. Então, também não está no centro urbano, não está na cidade. Está. E as escolas ribeirinhas. Olha que interessante. Para chegar na escola tem uma lancha escolar. Vocês já viram que tem a van escolar para a gente ir para a escola? Olha só, uma lancha escolar, porque elas são ribeirinhas, à beira do rio. Então, quando está na época chuvosa, que o rio aumenta, que o rio sobe, aumenta o volume, tem que chegar de lancha lá. Olha só, olha que tem a escada, olha embaixo da escola, ela é construída sobre estacas, para que quando o rio sobe, quando está em época chuvosa, em época das águas, que tem bastante água, para a escola não ser invadida. Olha que as crianças já estão lá na lancha indo para a escola, todas de colete, olha só, e elas estão estudando. Então, nós aprendemos, conhecemos um pouquinho de 4 tipos de escolas diferentes. Então, agora nós vamos estudar mais a fundo 3 delas. As crianças indígenas vão à escola. Você pode ler junto com a tia Tati. Vamos lá? Todas as crianças brasileiras têm direito à educação. Nas aldeias indígenas também há escola. Os professores procuram valorizar a cultura do seu povo. Eles ensinam na língua indígena e em português. Nas culturas indígenas, os mais velhos são muito respeitados. Faz parte da aula ouvir os mais velhos para aprender sobre os saberes de seus antepassados. Então, olha aqui, ó, essa imagem aqui. Olha a legenda. Aula na escola do estado do Amazonas, no ano de 2014. Olha só, a sala é aberta, eles não têm uniforme, tem livros, tem o quadro. Olha que legal. Aqui, aula na escola indígena Bacaval, em 2018. Olha, essa escola já não é aberta, ela tem paredes. Então, muitas coisas são semelhantes, mas lá eles vão aprender mais ainda sobre a sua cultura. As escolas quilombolas. Há muito tempo, pessoas foram trazidas da África ao Brasil contra a vontade delas. Então, elas foram trazidas, elas não queriam vir. Elas vieram para ser escravizadas, olha só. Elas foram escravizadas, ou seja, obrigadas a realizar trabalhos forçados. Muitas delas resistiram à situação de escravidão, fugindo e se refugiando nas matas. Foram onde eles criaram os quilombos. Essas pessoas, então, criaram comunidades quilombo. Nesses locais, elas procuravam viver como na África. Em pouco tempo, muitas outras pessoas também foram viver nos quilombos em busca de melhores condições de vida. Porque o que acontece? Esse povo foi trazido da África para trabalhar sendo escravos. Eles trabalhavam sem ganhar nada em troca, no máximo comida. Eles até apanhavam se não trabalhassem direito e se não obedecessem os seus senhores. Então, como eles foram ficando chateados com toda aquela situação, eles fugiam e no meio da mata eles foram criando as suas comunidades com as suas tradições, que se chamou quilombo. Hoje, descendentes desses moradores conquistaram o direito de preservar a cultura de seus antepassados e o direito à educação. Por isso foram criadas escolas quilombolas.
Então, olha só, eles conseguiram, né, o direito de continuar vivendo a sua cultura. E aí foram criadas as escolas quilombolas lá na comunidade deles. Essas quilombolas aprendem o mesmo que outras crianças, mas também estudam as tradições e valorizam a herança cultural de seus ancestrais. Então, além deles estudarem tudo que nós estudamos, eles também estudam sobre a sua cultura. Para manter vivas essas tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contações de histórias. Então, olha aqui a imagem. Escola no Quilombo Boa Esperança, em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, em 2019. Então, é uma escola lá no Quilombo, que eles aprendem as mesmas coisas, mas eles também aprendem as tradições. Olha só, que fala que para manter vivas as tradições, os mais velhos realizam festas, danças e contam muitas histórias. Agora nós vamos aprender sobre as escolas ribeirinhas. Em muitos lugares do Brasil, os rios são usados como estradas naturais. Muitas pessoas vivem ao longo deles, nas chamadas comunidades ribeirinhas. Então, os rios em muitos lugares, em muitos estados, são como se fossem as estradas que nós andamos aqui. Eles se movimentam, vão passando de cidade em cidade através dos rios. E perto dos rios tem muitas cidades, muitas comunidades ribeirinhas. Comunidades, cidades não. Comunidades é uma região de população. Nesses locais, as escolas ficam às margens dos rios ou em barcos-escolas. Olha só! Nas escolas ribeirinhas, as aulas seguem o ritmo da natureza. Quando o rio está muito cheio ou muito baixo, é difícil chegar à escola. Nesse período, os alunos ficam de férias. Então, quando o rio está muito cheio, não tem como chegar na escola. E quando ele está muito baixo, muito vazio, também não tem. Então, nesse período, as crianças ficam de férias. Quando o rio está no seu estado normal, é a época que eles têm aula. Os alunos dessas escolas estudam as mesmas matérias que os de outras escolas, mas eles também estudam os costumes de seus povos, como acontece nas escolas indígenas e quilombolas. Então, olha só, no Pará, no ano de 2019. Então, olha que legal. Eles chegam de transporte escolar, descem e vão para a escola. Então, quando o rio sobe, muita água chega bem aqui. Então, muitas vezes eles não conseguem chegar até lá para a aula. Mas eles também estudam como nós, tudo que nós aprendemos, e também sobre os costumes da região onde eles vivem. Então, amiguinhos, olha que legal! Nós aprendemos sobre 4 tipos de escolas diferentes. E hoje, vocês conseguiram descobrir um pouquinho da cultura de outras crianças da idade de vocês. Então, prestem bastante atenção. Depois nós vamos fazer as outras atividades. E se for preciso, você volta o vídeo e presta bastante atenção para entender melhor a matéria, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula!